O número de brasileiros que formalizaram a saída fiscal do Brasil cresceu cerca de 80% em 5 anos. Os dados da Receita Federal mostram que o número de declarações passou de aproximadamente 25,8 mil em 2025 para mais de 46,6 mil em 2026, considerando os dados disponíveis até 19 de agosto. Mas existe um detalhe importante nessa história. Isso não significa necessariamente que 46 mil brasileiros tenham deixado o Brasil somente agora. A própria Receita Federal esclareceu que parte desse crescimento representa brasileiros que já estavam vivendo no exterior e que finalmente decidiram regularizar sua situação fiscal. E isso muda bastante a interpretação desses números. Quando falamos em saída fiscal, estamos falando principalmente da pessoa física que deixa de ser considerada residente fiscal no Brasil. Não significa que uma empresa brasileira simplesmente fechou as portas e foi embora do país. Um empresário pode continuar sendo proprietário de uma empresa no Brasil, mesmo depois de mudar sua residência fiscal para outro país. Da mesma forma, pode manter imóveis, pode manter investimentos ou pode manter outros patrimônios no território brasileiro. O que muda é a relação tributária desse indivíduo com o Brasil. E esse é justamente um dos pontos mais importantes para entender esse movimento. Para quem decide realmente morar fora, a saída fiscal pode significar que o Brasil deixa de ser o país de onde essa pessoa é considerada residente para fins tributários. A partir daí, os rendimentos obtidos no exterior passam a ser tratados de acordo com as regras do novo país de residência, enquanto determinados rendimentos e patrimônios que permanecem no Brasil continuam sujeitos à tributação brasileira conforme a legislação aplicável. Portanto, não é correto dizer que depois da saída fiscal a pessoa simplesmente deixa de pagar qualquer imposto ao Brasil. O que acontece é uma mudança na forma como ela é tributada. Isso pode ser especialmente relevante para empresários, para investidores e para as pessoas que possuem patrimônio significativo. Imagine, por exemplo, um brasileiro que passa a morar no Paraguai, nos Estados Unidos ou em Portugal, mas mantém imóveis alugados, mantém investimentos financeiros ou participação em uma empresa no Brasil. Ele pode deixar de ser residente fiscal brasileiro, mas isso não significa que toda a renda relacionada ao Brasil fique automaticamente livre de tributação. Dependendo da natureza do rendimento, o Brasil continua podendo cobrar impostos. Por outro lado, o que pode mudar é a tributação sobre rendimentos obtidos fora do país, porque a pessoa passa a estar submetida às regras fiscais do seu novo país de residência. E é justamente por isso que essa decisão precisa ser planejada. Para o Brasil, quando uma pessoa deixa efetivamente de ser residente fiscal, existe uma mudança na arrecadação relacionada aos rendimentos que antes eram tributados como parte da vida fiscal daquele residente. Mas não significa que o Brasil perca toda a arrecadação daquela pessoa. Se ela continuar tendo patrimônio, tendo investimentos, tendo aluguel, tendo participação societária ou determinadas fontes de renda no país, poderá continuar existindo tributação brasileira. O que diminui é a capacidade do Brasil de tributar aquilo que passa a estar fora da sua jurisdição tributária, respeitando também os tratados e regras internacionais aplicáveis. E aqui aparece uma questão que merece muita atenção. Por que algumas pessoas estão fazendo essa mudança? Existem vários fatores. Há brasileiros buscando segurança jurídica, diversificação patrimonial, novas oportunidades de negócios, qualidade de vida e acesso a outros mercados. A tributação também aparece nessa discussão, principalmente para empresários e para investidores que analisam o impacto de manter todo o patrimônio concentrado em um único país. Mas o crescimento das declarações não permite afirmar que existe uma migração em massa de empresários ou de empresas brasileiras. Os dados disponíveis são sobre declaração de saída fiscal de contribuintes e a própria Receita Federal alerta que parte significativa desse aumento pode representar uma regularização de pessoas que já viviam fora do Brasil. E agora chegamos ao ponto mais importante.
Os erros que uma pessoa não pode cometer quando decide fazer uma saída fiscal. O primeiro erro é acreditar que basta entregar a declaração e mudar o endereço no cadastro. A saída fiscal precisa corresponder à realidade. Se a pessoa declara que não é mais residente no Brasil, mas continua vivendo aqui durante grande parte do ano e mantendo sua vida econômica concentrada no país, essa situação pode ser questionada. Outro erro é acreditar que possuir uma empresa no Brasil impede automaticamente a saída fiscal. Não impede. Uma pessoa pode ser não residente e continuar tendo participação numa empresa brasileira, mas precisa entender como essa participação e os rendimentos relacionados a ela serão tratados tributariamente. Também é um erro pensar que vender ou retirar todo o patrimônio do Brasil é obrigatório. Não necessariamente. É possível continuar tendo patrimônio no país, mas cada tipo de ativo pode possuir regras específicas de tributação para não residentes. Outro cuidado importante é com o tempo de permanência no Brasil. A legislação estabelece critérios para determinar quando uma pessoa continua sendo considerada residente e permanecer no país por períodos incompatíveis com a condição de não residente pode colocar em dúvida a situação fiscal declarada. Além disso, a Receita Federal hoje consegue cruzar uma quantidade muito maior de informações do que no passado. Movimentações financeiras, informações patrimoniais e dados compartilhados internacionalmente tornam muito mais difícil sustentar uma residência fiscal que não corresponde à realidade. E esse talvez seja o maior erro de todos, fazer uma saída fiscal apenas no papel. A pessoa comunica que foi embora, mas continua morando no Brasil, utilizando o país como centro da sua vida, mantendo sua rotina econômica aqui e tratando o exterior apenas como uma espécie de endereço fiscal. Nesse caso, existe o risco de a Receita Federal entender que a pessoa continuava sendo residente fiscal brasileira. E as consequências podem ser importantes, porque uma eventual requalificação pode levar à cobrança de tributos que deixaram de ser recolhidos, além de multas e outros encargos. Por isso, a saída fiscal não deve ser encarada simplesmente como uma estratégia para pagar menos impostos. Ela é, antes de tudo, uma mudança de residência fiscal que precisa estar acompanhada de uma mudança real na vida da pessoa. O aumento de 80% nas declarações mostra que cada vez mais brasileiros estão olhando para fora do país, seja para morar, para trabalhar, para investir ou simplesmente regularizar uma situação que já existe. Mas antes de tomar essa decisão, é fundamental entender o que acontece com os investimentos, com os imóveis, com as empresas, com os rendimentos e patrimônio que continuam no Brasil e principalmente como funciona a tributação no país escolhido para viver. No mundo atual, onde os sistemas financeiros e tributários estão cada vez mais conectados, não basta escolher um novo país para morar. É preciso estruturar corretamente a residência fiscal e fazer com que a realidade acompanhe aquilo que foi declarado às autoridades. Esse é um tema que interessa diretamente a empresários, a investidores e a brasileiros que estão pensando em internacionalizar sua vida financeira. E aqui na CPO Digital, nós vamos continuar acompanhando essas mudanças e mostrando o que realmente está acontecendo com os brasileiros que estão escolhendo morar, escolhendo investir e escolhendo empreender fora do país. Se esse conteúdo foi útil para você, inscreva-se no nosso canal e acompanhe os próximos vídeos.